Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês perdoem a minha voz, é porque eu tô gripada. Eu tô falando igual um pato, né? Mas esse lado do meu nariz tá entupido. O relato que eu vou ler hoje, ele não tem nome, mas ele fala o nome de uns lugares. Eu fiquei meio assim de ler e falar o nome desses lugares, porque, enfim, o título do relato é Eu não sei exatamente o que eu vi naquela noite. Até hoje, quando alguém pergunta, eu digo que provavelmente era algum animal. É a explicação mais lógica. Mas eu já dirigi bastante por estrada e sei reconhecer por um cachorro, um boi, uma capivara ou até mesmo uma pessoa. Mas aquilo era diferente. Aconteceu em agosto de 2022. Eu tinha ido até Presidente Figueiredo, no Amazonas, para passar um fim de semana na casa de um amigo. No domingo, eu decidi voltar para Manaus, mas só que eu voltei muito mais tarde do que eu deveria. Eu saí de lá por volta das 21h20. Eu estava dirigindo pela BR-174 com o rádio ligado bem baixo. Eu lembro que naquele trecho eu estava mais ou menos no quilômetro 105. Eu não tenho certeza se era exatamente esse quilômetro, mas eu me lembro de ter visto uma placa alguns minutos antes. Eu estava dirigindo normalmente quando eu vi alguma coisa no acostamento. De longe eu achei que fosse uma pessoa, porém parecia alguém agachado perto do mato, de costas para a estrada. Eu reduzi um pouco a velocidade e quando eu passei mais perto, eu percebi que tinha alguma coisa muito estranha. Ela tinha aproximadamente a altura de uma criança, talvez uns 8 ou 9 anos, mas eu não conseguia identificar nenhum detalhe no corpo. Tudo era muito escuro. Parecia uma silhueta completamente preta contra o mato. Mas o que eu consegui ver foram os olhos. Eles refletiam a luz do farol de um jeito parecido com os olhos de um gato quando você ilumina no escuro. Eram apenas dois pontos claros. A coisa estava agachada, de costas para a estrada, mas com a cabeça levemente virada para o lado. Ai, que horror! Se fosse eu, tinha, sei lá, acho que eu tinha aprendido a voar. Passei direto o mais rápido que eu pude. Naquele momento eu achei que fosse um animal esquisito, um cachorro. Um... Quê? Não entendi. Enfim, talvez até algum bicho do mato. E eu continuei dirigindo. Uns 2 ou 3 minutos depois, eu comecei a perceber que alguma coisa estava se movimentando dentro da mata, paralelo à estrada. E eu olhei pelo retrovisor. Eu consegui ver novamente aqueles dois pontos brilhantes. E ele estava correndo. Eu não conseguia enxergar direito os movimentos, mas eles pareciam entre as árvores, eles apareciam entre as árvores e logo depois desapareciam. E voltavam a aparecer alguns metros depois. Eu continuei dirigindo. Foi aí que eu comecei a ficar realmente assustado, porque eu não estava vendo aquilo na estrada. Ele não estava atrás do carro. Ele estava do lado do carro, dentro da mata. E apesar de eu estar andando relativamente rápido, aquilo continuava do lado do carro. Eu olhava algumas vezes pelo retrovisor e sempre os mesmos olhos ou os mesmos dois pontos claros. Às vezes pareciam mais distantes, às vezes pareciam muito perto, e eu não conseguia distinguir nada. Só aquela coisa escura se movimentando entre as árvores. A certa altura eu parei de olhar. Eu fiquei com medo de perder a atenção na estrada e bater meu carro ou o carro morrer. Aumentei o volume do rádio e continuei. Depois de alguns minutos, os olhos desapareceram. Eu achei que finalmente tivessem ficado para trás. Eu continuei dirigindo até encontrar um posto de gasolina. Eu parei para abastecer e quando eu desci do carro, as minhas pernas estavam tremendo. O frentista perguntou se estava tudo bem e eu disse que sim.
Eu abasteci, entrei na loja, comprei uma água e tomei um café. Só depois de me acalmar, eu contei pro rapaz o que eu tinha visto. Ele não riu. Ficou alguns segundos em silêncio e depois falou: "Tem bastante bicho nessa região. Sei, mas não parecia nenhum bicho que eu conheço." Ele deu de ombros e falou: "Então talvez você tenha visto um que não conhece." E eu não quis continuar a conversa, eu voltei pro meu carro e fui embora. No dia seguinte, eu procurei imagens de animais que vivem naquela região. Eu passei um bom tempo tentando descobrir o que poderia ter sido. Eu não encontrei nada que explicasse aqueles olhos ou aquela maneira de se movimentar, que era tão rápida a ponto de ficar do lado do carro na estrada. Mas isso não significa que fosse alguma criatura desconhecida. Provavelmente era algum animal. Talvez eu tenha visto de algum ângulo ruim, ou talvez a escuridão tenha aumentado a impressão que tive. Até hoje eu tento acreditar nisso. Só tem uma coisa que me incomoda. Quando aquela coisa estava parada no acostamento, ela estava de costas para mim. Mas mesmo assim, eu tive a impressão de que ela estava me olhando antes mesmo de eu passar. Enfim, eu nunca mais passei por aquele trecho à noite. E se alguém me perguntar o que eu vi naquela estrada, eu não vou dizer que era um monstro. Eu não sei nem o que era. Eu só sei que tinha o tamanho aproximado de uma criança e era completamente escuro. E tinha dois olhos que refletiam a luz dos velhos postes que tinham ao longo da estrada. O relato de hoje foi esse. E eu falei que eu não sabia se eu queria falar o nome do lugar, né? Porque, assim, eu moro em Manaus. E eu já passei várias vezes, inclusive até de madrugada, por essa estrada, né? E eu, como amazonense, eu nunca ouvi falar sobre alguma história de alguma criatura que assombra aquela estrada. Só que aí, algumas pessoas, elas podem falar, é mentira, né? Inventou essa história e tal. Só que, assim, existem tantas coisas no mundo que a gente não sabe, que provavelmente a gente nunca vai saber, que eu não vou chegar aqui e vou falar, isso é mentira porque eu nunca vi. Eu nunca soube de uma história nesse local, que é o local que eu sempre passo. Não significa que ela não exista. Talvez as pessoas. Eu também não tô querendo dizer que isso é uma lenda. Não, pode ter acontecido e ter acontecido só com ele. Ou só com ele, com mais algumas pessoas. Enfim, a gente não vai saber o que que era. Muito provável que a gente vai saber o que que era. Se era um animal, se era uma criatura do meio do mato, se era um animal físico, um cachorro deformado. E assim, como eu falei, eu não duvido que seja verdade, porque eu acredito em tudo. Eu acredito em ET. Se você chegar comigo e falar que você viu um ET fazendo meditação no meio da sua sala de madrugada, eu vou acreditar em você. E quem sou eu pra falar que uma história é inventada só porque eu nunca ouvi? A gente não sabe se as pessoas ali daquela comunidade, porque tem umas comunidades lá perto, né? A gente não sabe se tem algumas pessoas lá que já ouviram alguma coisa, algumas pessoas lá que já viram, né, alguma coisa. A gente não sabe porque a gente não tá lá, a gente não vive lá, a gente passa por lá, né? Mas a gente não vive lá pra saber. E, como eu falei, eu acho que tem muita coisa no mundo que a gente nunca vai saber. Talvez outras pessoas daqui a uns anos saibam, mas a gente que tá aqui hoje em dia, a gente nunca vai saber o que que é. E talvez até eles mesmos no futuro ninguém vai saber. Igual tem uma história que aconteceu comigo quando eu era pequena, que eu nunca ouvi essa história em nenhum outro lugar. Essa história eu nunca ouvi relato de nenhuma criatura parecida. Quer dizer, eu acho que eu já ouvi relatos, mas, porra, aconteceu logo comigo. Eu era uma criança, acho que eu tinha uns 6 anos, no interior do Amazonas, acontecer comigo.
que eu me lembro que eu não me lembro de todos os detalhes, mas o que eu me lembro foi que eu morava com a minha avó. E a única coisa que separava a casa da minha avó do cemitério era um muro de tijolo de uns 3 metros. E o terreno da minha avó, ele era muito comprido, né? Ele é muito comprido. Dá pra fazer, acho que umas 3 casas, assim, bem grandes no terreno. Ele não é largo, mas ele é muito comprido. E eu lembro que nessa época a gente já tinha um cachorro. O nome dele era Beethoven, parece, eu não me lembro direito, mas a gente tinha um cachorro bem grande. E aí teve uma noite que tava todo mundo em casa vendo televisão. E esse cachorro, ele começou a latir. Ele começou a latir a ponto de irritar a minha avó. Aí a minha avó pega, fala pra mim, vai ver o que esse cachorro quer, né? E nunca tinha acontecido nada. Tipo, sabe, lugar do interior que é seguro, que as pessoas dormem com a janela aberta? Enfim, era assim lá. E aí eu fui ver. Aí ele ficava preso, porque, tipo, ele era muito grande, as pessoas tinham medo dele. Aí ele ficava preso no quintal. E aí eu saí, a casa atrás, era uma casa de madeira, atrás, ela tinha tipo um pátio, só que ela não era fechada os lados, sabe? Só tinha um telhado, não tinha pátio, só tinha umas vigas assim. Só tinha umas vigas e que era o que sustentava o telhado e tinha o chão, né? E aí eu me lembro que eu cheguei lá e eu procurei assim como eu olhar o cachorro. Aí eu olhei assim, que ele tava tipo na minha esquerda, né? Que eu tava olhando pro fim do terreno. Ele tava lá latindo pra trás. Aí eu falei, Beethoven, Beethoven, eu ficava chamando ele, né? Ele não olhava pra mim, ele tava fissurado. Aí eu peguei e fui tentar ver o que ele tava vendo. Foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi toda a minha vida. Eu era criança, porra, eu era criança. Ai, meu nariz. E aí eu olhei, quando eu foquei minha visão assim, eu não vi exatamente como era, eu não vi, não sei dizer o que era, mas eu vi uma silhueta. Porque assim, no terreno da minha avó tem muitas árvores de frutas, né, frutíferas. E uma delas é uma abacabeira, que é da onde a gente tira e faz o vinho da abacaba, que é parente do açaí. E a abacaba, ela é grande. E aí, quando eu olhei no final, do lado esquerdo, bem perto da divisória de um terreno pro outro, né, da vizinha, quase no final do terreno já, quase, acho que uns 5 metros pro final, pra bater no muro do cemitério, tinha uma abacabeira, ela era enorme, e do lado dessa abacabeira tinha uma criatura em pé. Essa criatura, ela pegava no meio da abacabeira, assim, então eu acho que ela tinha aqui uns 2,5 metros, por aí. Era um bicho todo peludo, ele tava em pé, e eu sabia que ele tinha chifre, ele tinha alguma coisa na cabeça dele. Eu não sei, porque eu não conseguia ver direito, porque não tem, na minha avó não tinha lâmpada. Tinha uma lâmpada que ficava mais pra frente da casa, pra perto da casa, porque era só mesmo pra clarear ali perto da casa, porque tinha fogão de lenha e tal. Não era pra clarear no fim. E aí, quando eu olhei aquilo, eu não sei se ele tava sujo de barro, de lama, não sei, mas o reflexo da pouca luz que chegava até ele dava a impressão de que ele tava com o pelo dele molhado, ele era peludo. E aí, quando eu olhei aquela criatura, eu voltei pra dentro de casa, tipo, de costas, assim. E parecia que eu tava tendo um ataque de asma. Tipo, teve uma das pessoas que estão com asma começa a tentar respirar e não consegue. Eu comecei a respirar assim, aí eu voltei pra sala, aí eu me encostei na parede e eu comecei a respirar. Aí a minha avó, que foi, menina? Aí, tipo, aquela, para assim, para de morrer, senão eu te mato. Tipo isso. E aí, nisso, a minha mãe não tava em casa. E aí, eu só consegui apontar pro quintal e falar que tinha um bicho. Aí nisso a minha avó foi lá, não viu nada, não lembro direito, parece que ela foi lá olhar, não viu nada, mas o cachorro continuava latindo. E aí começou uma coisa esquisita, porque um monte de cachorro dos outros quintais também começaram a latir. E aí foi que eu me acalmei mais, e aí meu tio chegou e perguntou
que era, né? Minha avó, também meu avô. Aí eu falei que eu tinha visto um bicho muito grande em pé lá no quintal, perto da bacabeira. E aí os meus tios achavam que não sabia o que era, né? Aí eu só sei que um monte de gente se reuniu e eles foram, tipo, deram a volta. A casa da minha avó era aqui. Aí eles estavam em frente, eles deram a volta no bairro por trás, porque o cemitério ele pega uma quadra grande, sabe? E aí eles deram a volta e depois eu só ouvi eles falando que eles viram que tinha alguma coisa correndo dentro do cemitério, porque também era escuro, mas eles não conseguiram pegar. E aí eu fui e contei pra minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito religiosa. Ela sempre foi testemunha de Jeová. Desde que eu conheço minha mãe, ela é testemunha de Jeová. Teve um tempo que ela ficou afastada, mas logo em seguida ela voltava. E aí ela tentou enfiar na minha cabeça a todo custo que era uma pessoa fantasiada. Porque acho que pra eles isso não existe, sabe? Não sei como que é. Eu fui testemunha de Jeová há um tempo, mas eu não queria estar lá. E aí eu não aprendi as coisas, sabe? Mas ela tentou enfiar a todo custo na minha cabeça que aquilo era uma pessoa fantasiada. E eu falava, não, eu não tô doida. Tipo, eu era uma criança, mas eu sabia que eu tinha visto. E foi uma coisa tão natural que aconteceu assim, sabe? Eu não tinha trauma, não tava com raiva, sabe? Não teve motivo para aquilo acontecer. E aí, até hoje ela afirma que era uma pessoa fantasiada, que era um ex-namorado que ela tinha que tava fantasiado, queria falar com ela. Eu falei, mãe, hoje em dia eu fico, cara, mãe, uma pessoa fantasiada às 10 horas da noite, perto do cemitério. O cara era gigante, como? Na minha cabeça, pelo menos, não faz sentido. Bom, na minha cabeça não entra. Então, pra mim, eu nunca vi um relato de um bicho assim, sabe? Eu também não sei o que o rapaz pode ter visto. Tipo, eu tô contando essa história pra usar de parâmetro que tem coisas que a gente vê que uma pessoa nunca viu e tem coisas que um todo, tipo, as pessoas como um todo vão ver, vão conhecer histórias que a gente conhece e tem histórias que a gente não conhece. Também tem uma outra história, que essa história eu me lembro assim de pouca coisa, assim, detalhes que. Assim, sabe, detalhes assim muito específicos, assim, que eu não me lembro da história toda, que é também nesse interior e que aconteceu com um tio meu, que eu não sei se vocês já escutaram falar, mas eu acho que não. É a história do Matim. É Matim, exatamente esse nome. Matim. É esse nome aí. Eu não sei nem o que é pra explicar pra vocês o que é, mas eu me lembro que a minha avó contava que ele é uma criatura que ele ficava cantando. E aí, quando a pessoa escutava o canto dele, tipo, ela sentia a impressão de que a cabeça dela crescia, sabe? Isso aconteceu com meu tio uma vez. Então, são histórias que são muito específicas, né? Eu já procurei histórias sobre essa criatura no Google, mas eu nunca achei nada assim, sabe? Mas eu me lembro que a minha avó contava essa história. Então, quem me garante que o que o moço viu também não tenha sido uma criatura que ninguém nunca ouviu falar? Que ninguém ou já viu, mas colocou na cabeça que não viu nada, né? Então tem muitas dessas coisas e eu acho que vale a gente entender que tem muitas coisas que a gente nunca vai saber, que nunca vão ser esclarecidas. E eu acho que é isso mesmo. A graça de ter histórias assim é o mistério que ela carrega, né? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve. E se você tiver alguma história pra contar também, você pode enviar pro e-mail que fica sempre na descrição do vídeo, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.